não entrar nessa pilha, né? Olha lá, é tudo o que eles querem. E agora tem cartão vermelho, ó. Tá expulso o Reyes e agora ele fica na bronca com o Rodriguinho. A gente vai longe. Aonde vamos eu não sei, mas nós vamos longe. Rodriguinho de novo, na entrada da área, Rodriguinho insiste, show, passe no meio, Jadson, gol do Corinthians! Noite de confrontos, né, entre brasileiros e vizinhos sul-americanos. Mas pelo menos num dos jogos a gente inverteu a parada. Rodriguinho provocou, se afastou e depois ainda, ó. Tchau. Fala com a minha mão. Tchau. Assim, vaza. Da linha. Sensacional, tá aí, né? A gente sempre diz aqui que brasileiro pega pilha demais. Vale exaltar, né? Eu acho que teve autocontrole ali, mas o Rodriguinho estava ganhando o jogo, né? Estava eliminando o adversário. É mais difícil resistir essa pilha quando você está atrás no placar e o cara começa... É que o adversário, pé, né? Aqui eu estou generalizando, evidentemente, que eu estou lembrando de vários casos que já aconteceram contra times brasileiros. É na vitória, no empate e na derrota. Não tem distinção. Os caras botam pilha o tempo todo. Antes do jogo. Durante, depois. Já tem antes do jogo, já tem aquela coisa, né, antes do jogo, quando o time chega no estádio, já tem uma provocação indireta. Agora isso acontece mais ou menos desde que a bola é redonda, né? É verdade. Só que os brasileiros... Tava na hora da gente se acostumar. Tava na hora de entender isso, né? Saber conviver com isso, claro. Né? É muito do perfil do Rodriguinho ontem também, eu conversando na transmissão com o pessoal sobre isso, ele é muito resiliente em alguns momentos, assim, acontecem várias coisas durante jogos com o Rodriguinho, ele apanha e provocam, e empurram e falam muito no ouvido dele, ele é muito resiliente, acho que ontem isso ficou em evidência. Claro, também o Henrique falou a coisa certa, estava vencendo, porque ele continua ali perto do lance, né, o cara tá falando com ele continua falando, porque o jogador coloca o dedo no olho dele, né, e aí termina e ele fica, na hora que ele toma o vermelho, ele olha pro cara e fala, vaza. O cara tá falando por quê? Já tá provocando. Porque quer levar junto. Sim. Quer levar junto. Ele sabe que vai dançar e fala, vou levar um junto. Sabe? Tem dois aspectos aí. O que tem de brasileiro que cai nessa pilha é brincadeira, e vai junto. A trajetória do Rodriguinho no Corinthians já mostra essa resiliência também no clube. Porque ele já passou por momentos ruins dentro do Corinthians, ao contrário do que acontece agora. Mas em vários casos, acho que o Barreto tem razão também, não neste, o time brasileiro vencendo caiu na pilha e depois acabou sofrendo a virada exatamente por ter entrado no jogo de nervos. Então... E esse jogo, especificamente o do Corinthians, a torcida, né, já tinha causado problemas aqui em lá em São Paulo e já tinha uma expectativa de, nossa, como os jogadores vão ser recebidos. Lá no final dos contos não aconteceu nada demais. Só nesse final de jogo mesmo que em 1 minuto 2 jogadores foram expulsos por conta dessas provocações. O bom é o seguinte, você viu o Rodriguinho, que não é mais nenhum garoto, não é um jogador que está surgindo agora no futebol. Também não é um jogador já experiente, que conseguiu entender isso. Porque a gente sabe, e a história mostra, no futebol mostra aí todo dia, que tem cara com mais de 30 anos, que já ganhou coisa pra caramba no futebol, que continua caindo nisso ainda. Impressionante. Quer dizer, o cara é o vencedor, o cara tem a maturidade no futebol, mas ele continua ainda entrando nessa provocação de clube sul-americano. E a pressão do jogo de ontem era algo esperado, né? Porque se você for pensar na rivalidade Colo-Colo e Laú, Colo-Colo já não tem calendário sul-americano esse ano. Foi eliminado na primeira fase da pré-Libertadores pelo Botafogo, não tem a possibilidade de disputar a Sul-Americana, né? Então, a Laú também jogava por isso, né? Ser um representante chileno dos times de peso, dos maiores, na sequência da competição. Claro que a Católica pode fechar em terceiro no grupo, por exemplo, do Flamengo, e entrar na Sul-Americana. Mas a pressão interna num jogo como esse era muito grande, porque a gente sabe que a análise ela é comparativa. Você analisa um time comparando com um grande rival. E a Laú jogava pela possibilidade de ir além do Colo-Colo numa competição sul-americana esse ano, de se manter viva como representante. Por isso o jogo foi pilhado, né? O Corinthians é que conseguiu facilitar essa partida, abrindo o placar, depois conseguindo consolidar o resultado, 2-1. E sacramentando uma classificação que já estava muito bem encaminhada. Né? E o resultado dos estaduais no Brasil mostra o quanto essa análise é de fato comparativa, né? A gente está vendo isso agora. Sim, sem dúvida. Muito bem. Tem para o ímpar sobre esse jogo aí, mas ele está muito mais baseado na entrevista do Fábio Carille. Aquele trecho ali em que ele diz, nós vamos longe. Não sei onde. Não sei até onde, mas nós vamos longe.
Então, pergunta para vocês. O Corinthians é a quarta força do Brasileirão? É outro status, hein? Ser quarta força no Campeonato Brasileiro. É vaga direto para Libertadores. Então. E pode disputar título, né? Porque a quarta força, de repente, pode dar uma arrancada e superar as 3 primeiras. Dá para encaixar o Corinthians aí, aliás, nossa equipe já está dando confusão nos bastidores, antes de mostrar. Eu já cornetei. Isso, tá demais a nossa bola de cristal. Rapaz. Esse campeonato tá muito disputado, cara. Tá difícil de fazer. Tá. Tudo vira ofensa. A gente bota um time assim, ó, esse time aqui vai na bolinha de cristal dos que não tem chance. Mas esse, pelo amor de Deus. E a tradição onde troca esse por esse, não sei o quê. Exemplo do que já está sendo a temporada, acho que é um campeonato brasileiro até pra gente traçar prognóstico mais difícil. Porque a mudança no calendário, ela altera completamente todo tipo de análise nos diferentes momentos dos meses do campeonato. Verdade. Vai ter um momento que você vai ter que se concentrar em mata-mata de Libertadores, que vai levar um certo tempo. Agora a gente fecha a primeira fase até o fim do mês. Depois leva um certo tempo aí para que se volte a ter jogo de Libertadores. Então os times vão poder se concentrar no Brasileiro de fato. O que eu acho, inclusive, que beneficia o Corinthians. Está eliminado da Copa do Brasil, mas não tem a Libertadores ali para dividir as atenções, como vários outros clubes brasileiros. Momento, então. Mas a Sul-Americana é calendário paralelo, não é? É, exatamente. Pertinho da Libertadores. Eu não consigo separar a Libertadores do Brasileirão esse ano. Eu acho que está muito ligado uma competição na outra. Porque ele vai jogar quarta-feira numa Libertadores, domingo ele vai jogar no Campeonato Brasileiro, vai passar 2 semanas e vai continuar jogando o ano inteiro. Ele não vai parar um mês e aí vai Libertadores um jogo atrás do outro e tem que se dedicar no máximo naquela competição. Mas eu acho que esse calendário espalhado, Ana, tira aquela questão de abandonar o Campeonato Brasileiro, ou pelo menos diminui. Não, você vai ter que ficar focado no Brasileiro e na Libertadores. Porque a gente discute muito isso aqui, né? Que no Brasil não se poupa jogadores numa e noutra competição. Se abandona uma competição. Você escolhe uma e vai nela. Então quem está na Libertadores, fica na Libertadores e deixa o Campeonato Brasileiro, escala time completamente reserva e tal. Esse ano me parece menos necessário fazer esse tipo de coisa. Pois voltava para o brasileiro, na verdade, quando a Libertadores terminava ali no meio do ano. Aí já era. E abandonava o brasileiro quase que o primeiro turno inteiro, então, voltava no retorno. Aí voltava em 8º lugar. Só que é o seguinte, aí eu quero levantar uma questão. A gente falou de 2 competições que são as principais, Libertadores e Brasileiro. Mas tem time, por exemplo, que vai jogar mais de 2, que está jogando mais de 2. Vou dar um exemplo aqui. O Flamengo, que ontem, inclusive, estreou na Copa do Brasil. Então já são 3 competições. Vai jogar com a mesma intensidade? Vai jogar com a mesma vontade? 4 porque tem a Copa da Primeira Liga, mesmo colocando time reserva na Copa da Primeira Liga. O esporte tem final da Copa do Nordeste já, por exemplo. Então, a gente não sabe. Já começou a final do Pernambucano, que ele não sabe quando termina. Não, agora junho, já marcou. Agora, na segunda rodada, a gente tem Sport Cruzeiro, e eu estava analisando isso hoje pela manhã, porque existe uma certa pressão sobre o Cruzeiro nesse momento. A gente vai falar sobre o time. E a gente não sabe se o Sport vai para esse jogo da segunda rodada com o time completo, porque é entre um jogo e outro da final da Copa do Nordeste. Ele tem Sul-Americana, joga hoje. E ainda tem Copa do Brasil, jogo de volta contra o Botafogo. Então é um monte de competição, cada uma num determinado momento, cada uma num determinado nível de desgaste. O Campeonato Brasileiro também lá na frente vai ter jogo quarta domingo. Aquela velha reclamação de setembro, de outubro, quando o campeonato realmente... Não, é quarta e domingo para todo mundo que está jogando 2, 3 competições. Quando não estiver jogando pela Libertadores, numa quarta-feira, vai ter jogo de Campeonato Brasileiro. Se não tiver, por exemplo, no caso do Flamengo, voltando ao Flamengo, né? Se não tiver Brasileiro ou Libertadores numa quarta-feira, vai ter uma Copa do Brasil. Então agora, quarta e domingo até o final. Mas aí que eu acho um bom exemplo, que o Corinthians pode sim se beneficiar. Eu entendo perfeitamente o argumento da Ana. Você colocando a Libertadores até o fim do ano, ao contrário do que era antes, impede que os times abandonem por completo o Campeonato Brasileiro. Por outro lado, vai chegar num determinado momento que um time que está na Libertadores pode ter 3 partidas decisivas ali, no espaço de 2 semanas, por Campeonato Brasileiro, por Libertadores e por Copa do Brasil. Numa dessas é que eu acho que o Corinthians pode se beneficiar em relação a outros concorrentes diretos. Se você pegar o mês de maio mesmo, agora tem jogos Santos e Palmeiras, por exemplo, que estão em todas as competições praticamente. O Palmeiras estreia no Brasileiro no domingo contra o Vasco, no meio de semana tem a Copa do Brasil contra o Internacional, depois viaja para jogar contra a Chapecoense, tem o Atlético Tucumã valendo classificação para as oitavas, depois tem o clássico contra o São Paulo e mais jogo contra... Tem mais Copa do Brasil e aí a classificação para as oitavas da Libertadores. Então, assim, só esse começo de Brasileiro, as 4 primeiras rodadas para os rivais de São Paulo, por exemplo, o Palmeiras já está super envolvido com outras competições e o Corinthians, em tese, tem só o Campeonato Brasileiro. E com mais um componente, né, Ana? Com técnico novo. Sim. Claro que é um técnico... Com um elenco muito melhor. É um técnico que esteve no ano passado, mas com um elenco completamente diferente daquele do elenco do ano passado. O Cuca não está voltando para o Palmeiras com o elenco do ano passado. Se fosse o elenco do ano passado, então só,
É só a gente relembrar aqui aquelas coisinhas, vamos lá. Agora não. Ele volta para um clube e ele vai olhar para o elenco, é mais qualificado, isso aí não se discute, mas completamente diferente do que ele deixou no ano passado. Vocês foram a dezembro para não responder a pergunta do Paro Ímpar, né? Não, eu já Vocês quero avaliaram reclamar todo o calendário. Então vamos lá, vamos responder. As mudanças, o que faz, Vamos o que não responder, faz, vamos tem que responder. poupar. Não, até porque Como também vai ter competições, um peso... coisa... Esse Vocês Corinthians... fizeram uma análise muito ampla, só não Esse responderam a Corinthians pergunta da do Paro Sul-Americana, Ímpar. Barreto, vai ter um peso no Corinthians que vai fechar o Campeonato Brasileiro. Se ele for avançando na Sul-Americana, o que você prefere? Uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro, que pode ser de pré, porque você tem vaga de pré-Libertadores, e a gente viu com o Botafogo e Atlético Paranaense o quanto é difícil essa pré, né? Ou ser campeão de uma Sul-Americana e entrar em fase de grupo. O Corinthians também pode optar lá na frente, né? Então eu acho que essa pergunta você tem que pesar tudo. Eu acho que é um time que entra, o patamar do Corinthians hoje para mim não é para ser campeão brasileiro. É um time que pode, seguindo o trabalho que está fazendo, que é um trabalho muito correto. Mas a pergunta é se é a bem quarta feito. força, não é isso? A pergunta é se é a quarta força entendi. do brasileiro. Não, Não é se vai ser a campeão. expressão quarta força que magoou o corintiano durante o Campeonato Paulista, a ponto de o Carille um dia ter usado uma coletiva, mesmo que em tom de brincadeira, aquela brincadeira com recadinho, né? Aquela brincadeira com fundinho Porque foi de análise verdade. comparativa, né? Quarta força. Só para comparando entender, todos os três. em São Paulo foi a quarta força, porque Análise de Palmeiras, começo São de Paulo ano. e Santos. Essa expressão, eu vou dizer, essa expressão, às vezes eu faço a brincadeira de vocês da imprensa, ela foi usada aqui no Seleção Sport TV. E uma expressão repetida em muitos lugares, não foi a gente que inventou, enfim. Não, só para entender o raciocínio. No começo do ano, fazendo uma análise Uma projeção. dos elencos em São Paulo, o raciocínio seguiu a seguinte linha. Palmeiras é campeão brasileiro, Claro. e contratou um monte de gente. Lógico. Contratou toda a América do Sul. O Santos manteve a base, fez contratações pontuais. Sim. E tem um treinador que está fazendo um trabalho já no É o que terceiro está, ano. é o que está há mais tempo. É o campeão e o vice do Brasil ano passado. E é o vice-campeão brasileiro. Boa, Ana, obrigado. É campeão paulista também do ano passado. Esses dois Sim. são... Quando começa a temporada, você olha para eles como os principais times. E o Corinthians o é um São momento Paulo, instável politicamente também, né? São Paulo também vinha. Sim. Mas o São Paulo pegou ali Deu uma arrumada mais onda rápida. de otimismo. Por conta do Rogério. Nem sei se arrumou ainda. Não. É começo de temporada, ninguém Arrumou- tinha jogado. Se a gente comparar naquele momento com o São Paulo. Ninguém tinha jogado, mas claro. contratou o Rogério Ceni, assumiu Sim. como técnico, teve toda aquela expectativa da torcida e fez algumas contratações, entre elas a do Lucas Prato, que deram a impressão de que o time encorpou. Sim. Né? O Corinthians, instabilidade política, que não parou. Os 4 melhores jogadores em tese do time naquele momento não estavam jogando nada, né? próprio Carille, que era uma jogadores incógnita. que foram contratados, que não deram certo e começaram a temporada fora dos planos, como Guilherme, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Marlone. enfim. Próprio Carille. Contratações que não Até o Jadson, né? mexeram O Jadson era um até a que se chegada do esperava Jadson. bastante. E que demorou um certo tempo para estrear também. Mas Isso antes do prejudicou. Jadson veio o Casim, que não é assim aquela Não. contratação O próprio Jô, né? que agita o Mercado mercado. de Não havia incerteza, muita voltando da confiança China. no Jô. Sem dúvida. Você olha para os 4 times... Quarta força. Né? E aí, só que aí esse termo vai ganhando um peso, né? Repetido, vira deboche, o corintiano se ofende. E o que acontece? A quarta força foi campeã paulista. Aí, cara, tira onda, né? Sim, é sim. a hora. Aí, ó, cadê a quarta Corinthians, força? cadê? Porque o trabalho do Carille funcionou muito bem. Sem dúvida. Né? O Carille ajeitou o time de uma forma muito eficiente. Então a nossa pergunta do Paro Ímpar é para saber, e eu tenho esperança de que vocês ainda vão responder, se o Corinthians consegue levar esse status para um cenário muito mais disputado, que é o cenário do nosso Campeonato Brasileiro. Barreto, eu fiquei Objetivamente pensando- não é o 4º melhor time do Brasil hoje. Não Eu é. fiquei pensando na questão do Campeonato Brasileiro ontem, né? Ó, quarta força depois de Juventus, Real Madrid e Barcelona. Eu vi muita gente fazendo essa comparação ontem nas redes sociais. Não, eu fiquei olhando, tentando lembrar os últimos campeonatos brasileiros e eu acho que os meninos podem me ajudar nesse exercício. Qual foi o time brasileiro que conseguiu um melhor desempenho, não digo nem em relação a título no brasileiro nos últimos, 10 anos, com um elenco curto, como é o caso do Corinthians esse ano? Porque para um torneio mata-mata tem funcionado muito bem, porque o Corinthians faz um bom primeiro jogo, só que o momento que o Carille precisa explorar melhor o elenco dele, as peças de reposição, o time não corresponde. Eu vou te falar o jogo contra o Internacional, Copa do Brasil na Arena, o Cleiton teve uma chance de ouro na frente do goleiro e desperdiçou.
Para o campeonato, para a Copa do Brasil, o Corinthians acabou sendo eliminado para um torneio mata-mata. Perder esse gol fez muita falta para o Corinthians. E no campeonato longo, como é o caso do Campeonato Brasileiro, vai fazer mais falta ainda. Porque o Corinthians empatando em casa e empatando fora, ele deixou de conquistar, sei lá, 4 ou 5 pontos, conquistando 2, porque o elenco fez falta. E eu acho que o elenco do Corinthians vai ser determinante para as ambições do Corinthians no ano. Eu, hoje, não vejo um elenco que pode corresponder num Campeonato Brasileiro. Concordo contigo, mas sem ir muito longe, voltando 2 anos, 2015, quando começou o Campeonato Brasileiro, se recuperarmos as manchetes dos jornais e o que diziam os programas esportivos como este aqui, ninguém apontava o Corinthians como candidato ao título brasileiro de 2015. Sim. Ninguém. Apesar de ter feito o primeiro semestre razoavelmente bom. É que hoje a gente olha os dois volantes da seleção e que eram daquele time e pensa, nossa, que máquina. Exatamente. Não era isso. Não. O senso comum tinha nem encaixe, nem entrou no Campeonato Brasileiro com o encaixe Renato que Augusto já, no segundo turno do campeonato. Aliás, o Corinthians não começou o Campeonato Brasileiro nem como o melhor time. Era o Atlético. O Atlético começou o Campeonato Brasileiro de 2015 como o melhor time. Foi perdendo força e o Corinthians subindo. O Corinthians tinha sido eliminado da Libertadores pelo Guarani. Tinha jogado bem aquela Libertadores. Paraguai, jogou bem aquela Libertadores. De elenco, se a gente for pensar no Campeonato Brasileiro do ano passado, dos 6 times que conseguiram vaga na Libertadores, eu estou citando 6, porque são os 6 que terminaram em primeiro lugar, para mim não tem um grandíssimo elenco com sobras. Botafogo, Atlético Paranaense e Santos. Sim. O Santos não tem reservas do nível dos titulares, mas fez uma campanha consistente pela qualidade dos titulares que puderam jogar a maior parte do tempo. Teve jogador como o Renato, veterano, que não se lesionou no campeonato e que fez um campeonato exuberante. Mas ontem teve um papo legal aqui sobre isso, Henrique. O Corinthians sofre menos com a entrada dos reservas. Mesmo que o reserva não... Porque não tem... seja, porque o time é muito ajustado. É isso. E ele é treinado em cima do esquema tático. Era o que fazia o Tite. O Tite preparava o jogador para ser reserva, lembra? Ele juntava 3 ou 4 assistentes dele, fazia um trabalho durante alguns dias ou até uma semana inteira, dizendo assim, ó, você vai jogar naquela posição ali pelo lado direito por dentro. E aí treinava o cara para isso, fazia treinos específicos e tal. E tem hoje alguém que segue essa linha. O Carille admite que segue essa linha. Faz exatamente isso. Então talvez o Corinthians adotou um estilo sofra menos do que outros chegou a perder times. O Bruno Henrique ao longo do campeonato, que era um jogador importante, e se adaptou, se acertou e jogou. Jogou sem o Elias contra o Atlético, um jogo ali que sacramentou o título, aquele 3-0. Com o Rodriguinho como titular, numa função mais central. Me lembro que eu passei vergonha aqui nesse programa, porque desconheço bem o Rodriguinho do América. É um jogador para jogar no último terço, não é capaz de fazer a recomposição que o Elias fez. O cara fez um jogaço no Independência, porque estava bem adaptado, entendia bem o sistema, e o Tite, observando o que ele fazia nos treinamentos, sabia que ele era capaz de exercer aquela função. Ontem jogou de atacante, inclusive. Aliás, o Rodriguinho é um jogador, eu sempre achei ele bom jogador no América, mas sempre achei que seria um jogador coadjuvante em elenco de time de ponta, de time para brigar por grandes títulos. Muita gente falava, ele tem que ser o 10 do Atlético, 10 do Cruzeiro na época. Não via isso. Mas no Corinthians hoje ele é mais que um coadjuvante. E o Carille tem repetido o que fazia o Tite, que encantou muita gente, que é extrair o máximo do jogador. Né? Repetindo essa história de que o jogador, com ele, se desenvolve e vai além do que a gente está vendo. O Rodriguinho é um bom exemplo. O Rodriguinho é o que é hoje no Corinthians, porque se você olhar para o elenco do Corinthians e fizer uma comparação com o elenco do Atlético Mineiro, o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras, que são os 3, né, apontados aí como os grandes elencos, né, do futebol brasileiro, você não vai encontrar, você vai encontrar em Flamengo, Atlético e Palmeiras jogadores muito melhores que o Rodriguinho. Mas no Corinthians você não consegue encontrar. Então talvez seja por isso que ele seja o jogador que tenha se tornado um protagonista. Você tem o Jadson? Tem o Jadson. Era o que hoje a gente está falando que o Corinthians precisa, na época do Tite. Quando ele entrava no time, o Vitão, né, que participava aqui sempre com o seu equilíbrio, sua ponderação, dizia assim, Rodriguinho travesso, sorria que eu estou te filmando, né? Agora é hashtag nunca critiquei. Mas... O ano passado ele já tinha feito um campeonato brasileiro bom, ele foi o melhor jogador do Corinthians. Ele cresceu durante o ano passado, mesmo sem treinadores que faziam esse trabalho, como o Tite e o Carille, né? E ele formou uma dupla com o Jadson, que o pessoal brinca muito nas redes sociais, né? Que é Rodri Jadson... Não ficou bom, não. Os memes, que eles fazem, essas chipadas que tinha na época do Jadson e do Renatson. A campanha já está aberta, pode mandar sugestões. Vamos melhorar isso aí, galera. Vocês são capazes o pessoal das redes sociais é capaz de muito mais do que isso. Eu que não sou muito boa de memória também, deve ter alguma coisa melhor que isso. Não, e o Carille, ele consegue desenvolver boas duplas, né? Ontem eu estava observando a partida do Balbuena. Sem o Pablo, ele se torna um zagueiro totalmente inseguro, assim, né? E ele foi o capitão do Corinthians, só que
tomada de decisão, é impressionante como o Pablo faz ele subir o nível, né? Sobe o nível do Balbuena. E tem essa dupla forte na zaga, uma dupla forte no meio campo, que é o Jadson e o Rodriguinho. Então acho que isso também é um ponto forte que o Carille tem desenvolvido, mas eu ainda não acho que o Corinthians tem esse elenco todo para disputar um campeonato brasileiro ali brigando pelas pontas. Posso estar enganada. Resumindo, que eu estou confuso. Vocês responderam a minha pergunta ou não? Não. O Corinthians não é a quarta força do brasileiro? Não. Objetivamente, não é o quarto melhor time do Brasil. Vou dar um hoje. bastidor aqui para vocês. Nossa equipe está fazendo, como eu disse no começo do programa, as bolas de cristal, né? Ai, lá vem. Isso dá uma... Dá. Já está dando confusão nos bastidores. Eu já encrenquei, já critiquei. E imagina quando for pro ar, hein? Quando for pro ar, eu sou Como o eu primeiro disse, a cornetar. esse ano é ano atípico, é ano que o calendário vai exigir coisas que não exigiu nos últimos anos. Como jamais visto, né? Jamais visto. Um ano em que muita gente já está dizendo desde o começo que tem muito time forte, que o campeonato vai ser equilibrado. Então, assim... Aí alguém vence as 10 primeiras Se você for rodadas, analisar, dispara, acabou toda a nossa previsão. Esse é o ano que vai funcionar na prática o G6. Porque no ano passado mudou durante o campeonato. Esse ano Tá mais o pessoal pro fim já do entra, campeonato. o pessoal já entra no campeonato sabendo que em sexto ele está dentro, está na Libertadores, tem a pré que é dura, mas que tá na competição. E mais, o time que está no limite da pré-Libertadores, depois de ter visto que passaram Botafogo e Atlético Paranaense, vai se esforçar para terminar num grupo de fase de grupo já, num grupo de classificação. Então tudo isso vai acabar mudando. Mas o bastidor é sobre o Corinthians. Nossa equipe está em dúvida sobre a bolinha do Corinthians e ela não é a primeira. Então a mesma equipe que fez a pergunta aí... Ele está contando com a nossa resposta para poder formar essa bolinha aí, é isso? Hashtag pronto falei. Porque na primeira são os candidatos ao título. Título. Não é. Corinthians não está nela e ainda tem discussão sobre qual seria a bolinha do Corinthians. Ou seja, a nossa equipe... Tem uma parte da equipe aí colocando o Corinthians para brigar na parte de baixo. Coloca abaixo do G6? Não, abaixo do G6 eu acho que não vai. E briga por Libertadores? Então, é que está rolando também uma discussão sobre mudar o número de times por bolinha. Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que bancar. Tem que ser 5 times em cada bolinha e só quatro regiões. Candidato a título, candidato a Libertadores, candidato a nada e candidato a rebaixamento. Esse vale o troféu 7º lugar agora? Continua valendo? A nossa equipe avalia que não tem 5 times candidatos ao título. Olha. Eu também não. 5 títulos, 5 títulos. Mas é o campeonato equilibrado, gente. Não, tem que ter mais candidato a título. Inicialmente, para largada no Campeonato Brasileiro. Mas aí é a coragem da nossa equipe. Não Nossa equipe faz a previsão agora, não faz ajuste não. Vamos derrubar essa pauta aí, galera. Vamos pensar. Aliás, eu acho que tem uma grande chance da briga ser muito parecida com a do ano passado. Como é que acontece hoje? O pessoal grava... Claro. Arquiva e deve botar um despertador. Isso. Não, isso passa em preleção de vestiário. Não, tá brincando. Sim, Sério? passa em preleção de vestiário. Já soube muito disso. Somos Preleção populares, especial. então somos Soube famosos, muito hein? disso. Na hora de apresentar, vou até dar uma retomada. Preleção Sport Quando for TV, falar olha lá. alguma coisa, atenção, na hora que for apontar o campeão, ou então quem é favorito nos jogos, gostam muito disso. Quando a gente diz aqui que fulano é favorito para ganhar um jogo, então... Aí vem a muletinha do clássico, não tem arruma favorito. bonitinho e diga, olha, o favorito é... E aí você tá bem, né? Porque pra ficar bem na foto, pra ficar né? bem na Pra foto. aparecer bonitão no Claro. vestiário. Motivos de palestra, de dirigente, somos motivos de preleção em vestiário. É verdade, já soube disso também. Sim. Já soube E disso como? também. Como levam a gente Só que a tem o sério? seguinte, né? E aí todos nós aqui vivemos essa situação. Quando um de nós aqui diz que, um exemplo, né? Teve aí a decisão Fluminense e Flamengo do Campeonato Carioca. Aí alguém aqui deve ter dito assim, não, eu acho que o Flamengo é o favorito. O Flamengo tem, e fundamentou a opinião. Diz que o Flamengo tem um melhor elenco, que o Zé Ricardo está mais tempo no trabalho que o Abel. Fundamentou a opinião e achou que o Flamengo era o favorito. Aí o Flamengo é campeão carioca. Ninguém pega essa... Não, aí o assunto morre. Aí ninguém pega esse tem vídeo graça. Mas e tá coloca certo, no... tá certo. E diz assim, olha, disseram lá que nós éramos os favoritos e ganhamos.Esse cara aqui, ó, acertou. Mas não. Mas- Se alguém disse aqui que não era... Mas a regra do jogo Então é pegou essa o mesmo. meu, porque eu apostei no Mas só Fluminense. vale pro lado Foi negativo. pro vestiário. Pegou o meu. Foi pro vestiário. Mas eu acho que a regra do jogo é essa mesmo, tá certo. No futebol as coisas mudam muito rápido, né? Eu passei por isso agora lá em Belo Horizonte, conversando com o pessoal, ainda bem que não falei isso no ar, mas vou revelar tudo no ar agora. Conversando com o pessoal. O off virou claro, on, né? ainda mais quando é Cruzeiro e Atlético. Quem é que ganha a final? Antes do primeiro jogo eu disse, acho que o Cruzeiro vai ganhar. Mesmo com a vantagem do Atlético, o Cruzeiro deve ganhar esse jogo do Mineirão. Pelo que a gente já viu dos outros jogos. Aí o Cruzeiro empatou 0 a 0, o Atlético jogou pra caramba no Mineirão.
E levou a vantagem para o Independência. Proposta, aí eu mudei mudou a o minha. jeito de jogar. Sim, aí mudei minha aposta. Falei assim, não, como o Cruzeiro não ganhou no Mineirão, eu acho que o Atlético é o favorito agora por título. Não, mas não vale. Eu fiz alguma coisa de errado? Não, fez. Não fiz nada de errado. Fez. Depois que acontece o resultado do primeiro jogo, muda previsão a cara não se do ajusta. segundo. Não, mas peraí, mas a previsão não era pra título. Previsão não se ajusta. Título. Você parece o Waze, pô. O Waze é que é assim. Você bota o Waze e fala, vai chegar... Você não pode tirar Vai o peso chegar dos meio-dia e primeiros meia. 90 Aí minutos. engarrafa e fala, não, você vai chegar meio-dia e 35, vai chegar meio-dia e 40. Ah, Waze, aí não, pô. Aí não tem graça. Vou chegar a qualquer Não, hora. eu achei que a previsão do Henrique era para o primeiro jogo. E aí, depois do primeiro jogo, ele percebeu. Agora, para título... Não, os cruzeirenses... No ano que vem ele vai refazer o palpite aos 40 do segundo tempo. Isso eu tô com a nossa equipe aqui. Não se faz ajuste de previsão. Daqui a 5 era. meses eu tenho certeza que Fez o que a gente previsão. montar de bola de cristal aqui já vai ter outra aplicação. Vai tá já tudo vai ter errado. time eliminado da Libertadores, time com terceiro treinador nos 5 meses desse intervalo. Então, hoje a gente está fazendo uma análise... Mas que a aí, gente para viu, que vai a coisa servir muda. isso? É só assim, eu não sei de onde que se tirou que o comentarista esportivo, quando faz uma previsão, ele tem que acertar. Exatamente. Isso aqui ninguém aqui é mãe de nada, gente. Pois A gente é, hoje pois é. olha para o Campeonato Brasileiro e diz assim, É. no retrato A de hoje... fotografia atual é retrato essa. de hoje, às vésperas do começo do Campeonato Brasileiro. Esses times aqui são os candidatos ao título e tal. Aí a coisa foi mudando. Sim. Beleza, mas você morre abraçado com a sua De previsão. alguma forma, isso funcionou no ano passado. Os melhores elencos chegaram ali entre os primeiros Sim. colocados. As nossas Em bolinhas 2015, não. Em nossas 2015, bolinhas do ano o Corinthians foi passado, campeão sem se Apesar aposentar. do tiveram- bom elenco, o Palmeiras no ano passado, nesse momento do ano, Não, não era não ainda era um grande favorito. time. Esse ano eu Era tô ainda super muito tranquilo. Tava trocando As de nossas técnico bolinhas do ano também. passado Técnico, tiveram acertando. um erro dramático, que foi a subida do Botafogo. Foi. A gente achava que o Botafogo ia brigar contra o rebaixamento, e eu sempre disse aqui, acho que vai brigar E que o Vasco não ia vai subir cair. tranquilão. Que o Vasco ia subir tranquilão, falei o- aqui várias o- o- vezes. Esse ano eu tô Paranaense também foi uma tranquilo, certa esse surpresa. ano... Ano passado eu fui também tipo foi uma certa Massini, assim, surpresa. eu espalhei no Já sofá e falei, subiu. Tá. Esse ano eu tô tranquilo, Ah, mas porque eu falo isso de ninguém. eu e a grande maioria, esse ano não vai errar. Porque há uns 4, 5, 6 anos, eu sempre colocava o Internacional como isso. candidato ao título brasileiro. ao título da Libertadores. E aí acabava a competição, nada. Esse ano você não Nada. precisa. Esse ano E acho que esse eu tô ano o super Inter vai tranquilo. dar. Vai porque ter volta olímpica no Inter. Não aqueles desejos, evidentemente. O Inter não devia nem estar na Série B. Mas vai ser campeão da Série B. É? Eu imagino. Imagino que sim. Ainda não deu os sinais Olha- que precisava. Ah, não, mas A questão da previsão, eu achei um amigo meu atleticano que sempre que tem resultados do Atlético, ele me manda corneta. Olha aqui, isso vocês não falam, como se a gente tivesse falado alguma coisa em relação àquilo. Mas ele, em uma conversa que nós tivemos em fevereiro, ele falou assim, nossa, o Atlético tá contratando um monte de gente. Eu falei assim, realmente, eu acho que até o Atlético tá contratando bastante, só que eu gosto muito do time do Cruzeiro, e acho que o Cruzeiro vai fazer um bom semestre, não sei o quê. Segunda-feira ele deu um print na nossa conversa e me manda, cadê que o Cruzeiro vai mandar o técnico embora. Falei, calma, isso era em fevereiro, eu continuava achando, e continuo achando que o Cruzeiro vai bem na temporada, porque ele não ganhou o Campeonato Mineiro, não vai jogar tudo por água abaixo. Ele, tá vendo? Isso vocês não falam. ganhou a Sul-Americana também não. A gente E foi vai mostrar mal na daqui a eliminação, pouco. né? Esse negócio de previsão é gostoso de fazer, gera muito debate. E ainda vai render muito essa semana. Daqui a pouquinho vem as bolas de cristal. Para quando a gente está prometendo isso? Não é hoje não, né? É amanhã mesmo, véspera de Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter um tempinho Aos pra 45, Isso, a gente ainda a nem placa falou de de acréscimo rebaixamento, levantada. Nós nem falamos de rebaixamento, estamos Mas falando tem- das bolinhas de cristal. Tem lá- a bolinha lá de cima, do as rebaixamento nobres. e vai dar ruim na bolinha do rebaixamento. Vai dar ruim. Tem grande? Sempre tem, sempre Posso tem. dar esse Ariel. bastidor? Mata a Bastidores curiosidade. da bolinha. Pode dar umas assim. Eugênio Pierrobon me liberou. É ler? Tem grande. Tem grande? Tem. Sempre tem um que briga. E já Só pegar a esteve na história. Série B? Tem. É mesmo? Recentemente? Vamos falar do Corinthians agora, que o Faro Ímpar era também, para a gente poder falar do jogo, da vitória, da classificação do Timão. Vamos ouvir o jogo. Realmente a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? A gente estudou bastante a equipe adversária e sabíamos que no contra-ataque poderíamos resolver o jogo. Foi o que aconteceu, né? Numa jogada ali a gente conseguiu fazer o primeiro gol e dificultou muito para a equipe deles porque tinha que fazer 4. Depois a gente tentou administrar a partida, segurar mais um pouco para que o tempo passasse e a gente se classificasse. Acredito que jogo difícil aqui, nós sabíamos que ia ser difícil. Acho que esses tipos de campeonato, o gol fora de casa vale muito, então não tomamos gol em casa, vemos com a vantagem, porque o time tinha que sair para fazer gols e se tomasse um gol complicaria mais a situação. Então, estudamos a isso, acho que o time está de parabéns, veio numa crescente boa e foi merecedor da classificação. Um dos melhores jogos. Desde o começo do trabalho,
lá na Flórida, eu sempre deixei muito claro o interesse dos atletas em saber o porquê trabalhar daquele jeito, o porquê fazer, e o interesse deles é cada vez maior, em saber como é que é essa ideia de jogo, o que tem que fazer. Então, muito feliz mesmo, os jogadores cumprindo função com bola e sem bola, um resultado grandioso. Lembro que quando foi sorteado os adversários, colocaram o Corinthians pegando o adversário mais forte dos estrangeiros, né? Conseguimos passar, estamos nos fortalecendo cada vez mais. Nós vamos brigar jogo a jogo. Brigar jogo a jogo, cada jogo é uma história. Não sei onde vai chegar, só sei que a gente vai guerrear muito todos os jogos. Com bastante concentração, determinação. A gente vai longe. Aonde vamos eu não sei, mas nós vamos longe. O Carille montou uma equipe bem sólida ali na parte defensiva, desde o começo do Campeonato Paulista. A equipe foi crescendo aos poucos ali de qualidade na sequência dos jogos. Sofremos um pouco de crítica por sempre ganhar de 1-0, mas como eu sempre disse, a vitória é 1-0, 5-0, sempre os 3 pontos valem, né? Mas a nossa equipe foi ganhando corpo, foi ganhando confiança. Eu acho que o Campeonato Paulista com o título, a equipe tá com a confiança lá em cima. Eu acho que esse jogo também classificando a Sul-Americana, isso aí nos deixa aí muito concentrados para o jogo contra a Chapecoense no sábado. Nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, tanto aqui na Arena quanto lá. Eu acho que o primeiro jogo foi muito importante por ter abrido dois gols de diferença. E a equipe deles abriu bastante espaço no jogo lá no Chile. Então isso acabou ajudando a gente teve tranquilidade, trabalhou bem a bola. Então a equipe está de parabéns mais uma vez aí por dar mais um passo aí na competição. Fazia tempo que eu não pegava a promoção daquela ali, né? sem goleiro, sem nada, mas o Jô foi... O Rodriguinho e o Jô fizeram uma jogada muito bonita ali. E o Jô acabou tocando para trás ali na hora e acabei pegando essa promoção, que nem eu disse, né? Fiquei feliz, agradeci ele. Independente de quem fizer o gol, o importante é a equipe do Corinthians ganhar. Promoção é nova. Agora você pensa no seguinte, né, rapaz? O cara quer fazer previsão para dezembro. Ele não consegue acertar quem vai falar segundos depois. Falou Rodriguinho, falou Cássio. O Jô não falou não? Cadê falou o Jô? Jadson, falou Carille, só não falou o Jô. Que coisa aí o cara quer acertar a previsão para dezembro. O Carille nos absolve, que no Paro Ímpar ele tá mais pra dedanha, né? Vai chegar longe, mas não sei onde vai chegar, tô com o Carille. Vai chegar longe, não sei onde vai chegar. Mas tá muito otimista. Pra cima do time. Tá muito otimista. Acho que ele não fala isso só pelo resultado, ele fala muito por percepção de assimilação dos jogadores, crescimento do time semana a semana. Uma previsão otimista do treinador do Corinthians. Assume ali até um risco, né? Porque se o time não começa bem o Campeonato Brasileiro, ele vai ser questionado pelo que falou ontem. Né? E acho que é um sinal, sim, de que o treinador entende que o trabalho dele está evoluindo bem. Achei uma frase muito inteligente a do Carille. Sim. Porque ele não faz uma promessa, sim. Ou seja, ele não transforma em cobrança para o jogador. O que é longe? Mas ele dá o recado para o grupo dele de que está confiando no trabalho. E o que é longe? Longe pode ser título, longe pode ser um segundo lugar de um campeonato. Vaga direta na Libertadores ou G6. Pode ser. Ele pode estar se referindo à Sul-Americana. Pode. Sul-Americana. Pode ser uma vaga numa pré-Libertadores. Aí eu vou dizer o seguinte: na hora que conseguir essa vaga, vai dizer, olha só, o Corinthians está na pré-Libertadores com um orçamento bem inferior ao time aí que nem na pré-Libertadores está. Mas é uma frase otimista. E que difere do case de sucesso do ano passado, de time modesto que chegou longe no Brasileiro. Que é o Botafogo. Né? O Jair, até a última rodada, até o jogo contra o Grêmio, que aliás vai se repetir agora no fim de semana, ele não falava em vaga na Libertadores, ele falava, o nosso objetivo é escapar do rebaixamento, agora vamos ver, a vaga não está garantida. Ele tinha 5 jogos para ganhar um, se classificar, estava na mão dele. Até demorou a conseguir vencer esse jogo, mas ele não assumia esse discurso do vamos à Libertadores, porque merecemos chegar à Libertadores. O Carille, ele já vai no lado oposto. Ele poderia ontem ter chegado e falar assim, não, peraí, o Campeonato Brasileiro é longo, começa no domingo, nosso time sabe das limitações que tem, vamos degrau a degrau, passo a passo, continuar jogando dessa forma para chegar longe lá na frente. Ele já foi diferente. Falou, não sei onde vamos chegar, mas vamos chegar longe. É o contrário do que o time que talvez ele se espelhe, de certa forma, em resultado seria interessante para o Corinthians, uma vaga em Libertadores. É o contrário do que o Jair fez ano passado, por exemplo.
né? Então, eu acho que tem ali um otimismo de um treinador que está vendo a coisa acontecer e que acha que o time pode levar isso para o Brasil.